bem-vindos a mais um Araçatuba S.A. Eu sou o Rodrigo Andolfato. E eu sou o Caíto. Hoje nós estamos aqui com o Carlos Mestriner, o Carlinhos, da Clean. Carlos, conta um pouquinho da sua história. Como surgiu a ideia da Clean? Quando começou? Compartilha com a gente aí. Na verdade, até os 11 anos eu morei no sítio, na zona rural. Vim para Birigui com 11 anos e logo na sequência fui trabalhar numa empresa de materiais para calçado. E nessa empresa eu fui crescendo, fui me desenvolvendo e com 18 para 19 anos, já cursando Direito aqui em Araçatuba, na Toledo, eu tive a oportunidade de começar a construir um negócio. Um negócio muito simples, eu trabalhando ainda, comprando as primeiras máquinas, com recursos já do próprio trabalho, aquela coisa toda. Trabalhando onde? Trabalhando numa empresa de materiais para calçado, vendia materiais para calçado, adesivos, enfim, cabedais. E eu tinha muito contato com o processo de produção. Eu fui aprendendo também o processo de produção, me relacionava muito com os fabricantes, com os funcionários das empresas. E isso me deu assim, um know-how, um certo conhecimento. De quem era essa empresa que você trabalhava? Era José Francisco de Castro Reis. Não era da sua família? Não. Eu trabalhei 8 anos, carteira assinada, enfim. Naquela época, na verdade, carteira assinada por pouco tempo, né? Porque carteira assinada não existia muito naquela época. Mas enfim, trabalhei 8 anos nessa empresa. Mas de qualquer forma, você foi empregado de alguém? Sim, por 8 anos. E foi muito bom, foi um aprendizado também. Entendeu? E aí, com 18 para 19 anos, eu tinha certeza do que eu queria, já tinha as primeiras máquinas compradas, mas não podia abrir o negócio porque eu também precisaria dos 21 anos, precisava se emancipar para construir uma empresa. Meu pai me emancipou. Ele entrou, inclusive, como sócio para poder permitir que eu conseguisse abrir um negócio e já aos 19 anos já iniciava a Clean, já os primeiros pares de calçados, foi em 83 isso aí. Carlos, deixa eu só pegar um pouquinho dessa história. Quer dizer, você começou trabalhando como empregado, mas quando você começou você não visava ainda ter o próprio negócio. Isso foi durante o processo de aprendizagem, é isso? Na verdade, eu sempre fui sonhador, eu sempre quis ter um negócio. Entendi. Mesmo trabalhando como office boy, de bicicleta, levando nota, indo ao banco, mesmo depois sendo vendedor no balcão, depois fui ser representante dessa empresa, depois fui gerente da loja dessa empresa, mas sempre com um sonho. Eu queria crescer, eu queria ter meu espaço também. Legal. E a minha família também foi sempre me deu muita oportunidade no sentido de expor as ideias, os meus sonhos. E meu ex-patrão, que está aí até hoje, inclusive, torce pela gente, ele também me estimulava, me incentivava também. Ele falava assim, você é diferente, você é um garoto que tem sonhos. E aquilo também me estimulava a continuar sonhando, entendeu? Mesmo no banco da faculdade, nas aulas, ali fazendo as anotações, escrevendo, meu caderno de faculdade tem mais anotação dos sonhos do que propriamente das matérias. Então você é empreendedor, não fica escondendo que você é um empreendedor não, porque seu patrão te incentivou a se tornar um empreendedor, né? Primeira coisa que você poderia dar de exemplo aí numa história legal da sua vida é que o seu antigo patrão, hoje seu amigo, provavelmente deve ser dono de uma fábrica de calçados, concorrente seu, torce por você, né? É isso aí. Na verdade, quando a gente tem um sonho, a gente tem que falar os sonhos, a gente tem que expor. Porque se você não expõe os seus sonhos, se você não fala das suas ideias, você fica ali omisso com você mesmo. Então você tem que falar para as pessoas que você gosta, que as pessoas que você ama, que as pessoas que você trabalha, dos seus sonhos, das suas vontades, porque ele vai se concretizando. E também você tem uma responsabilidade com o seu sonho, porque quando você conta para alguém, fala para alguém, você é mais alguém sabendo e acreditando em você. Então aquilo vai se formatando. E foi assim, eu contava para as pessoas o meu sonho, e aquilo foi formatando, as pessoas vai te questionando, te cobrando também, e aquilo chega uma hora que você considera que está maduro, o suficiente para dar o voo. E essas cobranças, Caíto, normalmente é que começa a montar o seu plano de negócio. Mas como é que você vai fazer isso? Nessas respostas que você aproveita a pedra para construir a escada, né? Exatamente. Já dicas de alto nível aí para os nossos telespectadores, né, Rodrigo? Quando você iniciou a Clean, Carlinhos, quem já estava no mercado? Olha, nós tínhamos na época 3 grandes concorrentes. Nós tínhamos a Ortopé, que é uma empresa que tem mais de 50 anos hoje, entendeu? Nós tínhamos a Pop, que era uma empresa... A Ortopé fica fora de Birigui. A Ortopé, ela está em Parobé, Rio Grande do Sul. Essa empresa, ela teve uma trajetória fantástica, depois teve dificuldades mercadológica e ela chegou a desaparecer do mercado e foi comprada a marca recentemente por um grupo grande e voltou para o mercado. Nós tínhamos a Pop, que é uma empresa, foi por muitos anos, por mais de 30 anos, foi uma empresa líder de mercado, tradicional em Birigui, e era realmente uma referência, uma inspiração para todos nós empresários hoje. A Pop fez uma história em Birigui.
Tínhamos também a Bical, uma empresa fantástica, uma história bacana também. Então, Dessas três, quais ainda continuam no mercado? Hoje a Ortopela teve suas dificuldades e retomou as atividades mais recentemente, está no mercado, está com bom desempenho no mercado. A Pop, infelizmente, ela deixou de desistir, teve algumas dificuldades, deixou de desistir, que era uma empresa que foi modelo, referência na nossa cidade, em Birigui, para o polo calçadista de Birigui. E a Bical. A Bical é uma empresa que tem mais de 40 anos também, que está no mercado. O prédio da Pop é onde está a Clean hoje ou não? Exatamente. Uma das unidades, uma das unidades nossas está instalada no antigo prédio da Pop. Tá joia. E Carlos, falamos de sonho aí, um pouquinho de mercado nessa abertura, mas assim, nem tudo são flores também, nem tudo foram flores nesse momento de abertura, né? Vocês começaram pequenininhos ali, você disse que fazendo coisa de 15 pares por dia, né? Hoje já são aqui 16.500 pares por mês, que vocês fazem aproximadamente, eu acho que é isso, não, né? 2 anos depois de aberto, eles já estavam produzindo 16.500 pares. Isso, dois anos depois de aberto, é isso mesmo, Rodrigo, pela correção. E a gente sabe que assim, nesse meio tempo também você passou por algumas crises, o negócio passou por algumas crises, né? Por exemplo, crises que eu digo assim, dificuldades. Por exemplo, o plano cruzado que você havia comentado e a abertura de mercado aí no plano Collor, né? Na verdade, como é que foi isso? Como é que foi crise e oportunidade? Como é que foi? Fala um pouco desses 29 anos praticamente, e o ano que vem a gente vai fazer 30 anos de empresa, nós passamos por diversos planos econômicos, diversas dificuldades, e a gente, assim, contar uma a uma é uma trajetória bastante interessante. Mas vamos pontuar as principais. Nós começamos em 83, no meio de um plano econômico, no meio de uma crise no Brasil. Bom, na sequência, nós iniciamos em 83, produzindo 15 pares por dia, com 2 funcionários. Na sequência, depois de 2 anos com a empresa andando, já estava num porte interessante, convidei o Valdir, meu irmão, para que viesse junto comigo no negócio. Então eu fiquei mais na área administrativa e na área comercial, e o Valdir na área industrial. E aí foi muito importante a vinda do Valdir para a empresa. Estrategicamente, ele somou muito comigo na gestão do negócio. Então em 85 o Valdir entrava no negócio. Mas aí em 86 aconteceu uma coisa muito interessante na economia nacional. Existia dinheiro assim barato, ou seja, os bancos ofereciam dinheiro para investir, para você empreender. E aí, com a vontade que eu tinha, que nós tínhamos, o sonho, a gente queria crescer e vinha num crescimento fantástico, 2003, 2004, 2005, 2006, com aquela oportunidade, nós fomos aos bancos, fizemos empréstimos, investimos em tecnologia e expandimos o negócio de uma forma ainda mais intensa. Mas aí nós tivemos, em 87, o rescaldo. O que é o rescaldo? Nós tivemos um plano cruzado, onde nós tínhamos uma inflação e juros próximos de zero naquele período, passou a ter uma inflação e juros acima de 30% ao mês. Ou seja, era mais de 1% ao mês a correção. Então, aquela dívida que nós tínhamos... Mas 1% ao dia, você quer dizer? Ao dia. Nós tínhamos um juro de 1% ao dia. Imagina você que tinha investido em tecnologia... Você alavancou teu negócio... Alavanquei embasado, ou seja, em capital de terceiro. Aí, o que aconteceu? Como devem ser os negócios, né? Assim, em tese. No mundo como um todo, você alavanca o seu negócio, às vezes pautado em capital de terceiro. Mas o Brasil, ele oscila muito. E essa oscilação de 87 nos pegou numa situação extremamente adversa. Ou seja, investimos muito no nosso negócio, crescemos muito no negócio, expandimos, mas basicamente o investimento todos de capital de terceiro. E aí o juro 1% ao dia, mais que 1% ao dia. Nós chegamos num momento que nós não vimos solução, ou seja, a nossa dívida crescia, a nossa receita não acontecia, entendeu? A margem de lucro não tínhamos mais que a margem, porque a economia entrou, esculhambou a economia naquele momento, entendeu? Então a gente se sentiu assim, literalmente quebrados, entendeu? Porque nós não conseguimos enxergar o que fazer. Mas olha, nesse momento que eu acho que é muito importante você ter serenidade, entendeu? Ter um ambiente para você fazer gestão, pensar. Porque se nós olhássemos apenas números, nós tínhamos que fechar o negócio. Carlinhos, mas vamos voltar nesse assunto no próximo bloco, porque é um assunto muito importante. Você falou sobre estar quebrado num dado momento, e o empreendedor tem que entender que os momentos da empresa servem para nos educar, né? Eu acho que mais do que tudo isso. E só para a gente terminar esse bloco,
Você falou que foi alavancado por capital de terceiro. Nós vamos entrar de novo nessa questão aí das dificuldades, que eu acho que faz os outros empreendedores crescerem muito. Mas uma pergunta que vai para a gente encerrar esse bloco é: como você conseguiu os recursos para começar? Foram só capital de terceiro ou houve um capital familiar? No início, eu fui fazendo, eu tinha um salário, eu tinha que pagar a faculdade, aquela coisa toda, eu guardava um pouquinho de dinheiro, pagava a faculdade e ainda o meu dia a dia. Então, porque uma indústria de calçado começa com pouco recurso. Às vezes a gente olha as grandes indústrias, acha que precisa de altos investimentos. O que nós tínhamos, na verdade, era um sonho, a vontade, e nós tínhamos um pouco de recurso. Quando eu iniciei, eu tinha todo o capital para iniciar, eu já tinha as máquinas compradas, enfim. Mas o meu pai, eu me recordo como se fosse hoje, meu pai me emprestou um dinheiro que representaria hoje, na linguagem aqui de Araçatuba, 20 bois. Entendeu? Que dá isso, hein? Eu não sou pecuarista, eu não sei quanto dá 20 mil. Daria mais ou menos aí em torno de 30 mil reais. Tá, 30 mil reais. O capital social para abrir o que hoje é a Clean foi 30 mil reais. Esse foi o capital de giro, na verdade, porque para comprar os equipamentos, eu tinha um recurso e já tinha comprado. Eu precisava do capital de giro. Então meu pai emprestou esse valor, que na sequência nós devolvemos para ele também. Tá. Mas esse apoio dele foi importante também. Primeiro, não só pelo dinheiro, porque o dinheiro é importante sim, mas é o acreditar, é o apostar no filho, apostar também na família. Isso é muito bacana. Esse ambiente familiar de apostar, de acreditar no sonho, eu acho que é importante, isso ajuda, contribui. Os 20 bois foram um detalhe. Sim, mas os 30 mil reais, mais aquilo que você, em dinheiro de hoje, quanto você tinha juntado? Eu tinha juntado pelo menos mais 30 mil reais. Ou seja, 60 mil reais foi o que abriu a Clean de hoje. Exatamente. Então a gente volta no próximo bloco para até entender um pouco mais sobre como essas dificuldades fizeram com que a Clean crescesse e se tornasse o que ela é hoje. Até lá. De volta aqui no Araçatuba SA com o Carlinhos, o Carlos Mestriner da Clean. Carlinhos, agora não vamos deixar no ar aquele quebrado da história do passado não, mas vamos agora trazer as informações, ensinar pra gente o que é viver um momento de dificuldade. Como você disse, a Clean está fazendo 30 anos, então vocês viveram todas as dificuldades do mercado aí, inclusive planos econômicos, que na nossa história a gente viu que tiveram muitos mal sucedidos, até que surgiu um que foi bem sucedido, e depois a abertura de mercado. Então continua contando pra gente que você, quando a gente diz quebrado entre a gente no linguajar da gente, né, as pessoas veem, na verdade é o índice de liquidez que não estava abaixo de 1, né, num dado momento. Mas isso é só um momento. Conta um pouco dessa história pra gente. É a superação, né? Como é que foi a retomada? Na verdade, é bem interessante, porque foi o maior aprendizado da nossa história, foi esse de 1987. Porque o que nós tínhamos a receber, o que nós tínhamos de ativos, se nós vendemos todas as máquinas, o que nós tínhamos para receber, não fechava a conta, não pagavam o que nós devíamos. Enfim, a situação era exatamente essa. Mas nós tínhamos um sonho, nós continuávamos firmes nos nossos sonhos. E a crença da família, a crença dos meus pais, no negócio, nos filhos, enfim. Foi quando meu pai realmente nos ajudou, novamente, ele nos ajudou no sentido de poder retomar um negócio. Entendeu? E essa ajuda, que eu digo, não é só a financeira. É ajuda novamente de motivarmos, de nos motivar, de nos incentivar, de dizer, ó, vocês estão no caminho certo, o momento está difícil, mas está no caminho certo. É muito importante no mundo dos negócios, a gente às vezes acha que no mundo dos negócios é só números, é só balanço, é ativo, é passivo. Não, na verdade, a gente precisa colocar o coração no negócio também. A gente lança o coração e a gente vai atrás. E eu acho que isso foi fundamental. Então esse papel da família, esse papel das pessoas que estão na nossa volta foi fundamental para a gente continuar superando as dificuldades. E aí foi que a gente buscou, o meu pai tinha um imóvel, vendeu o imóvel dele, nós somos em 6 irmãos, com o aval de todos os irmãos, vendeu o imóvel dele, me emprestou para mim, para o Valdir, o recurso, nós colocamos no negócio, entendeu? Foi possível minimizar o problema, entendeu? E retomarmos o sonho sem que ele perdesse a essência dele, entendeu? E aí, o gostoso disso, que é muito prazeroso, é que um ano depois nós devolvimos integralmente para o meu pai o empréstimo. Isso assim, é quando você acredita, quando você tem certeza do que você está fazendo, entendeu? Não tenha dúvida que você supera. Com relação aos planos econômicos, a gente é levado a entender as crises financeiras, né? Os momentos de crise financeira. Mas
Existem as crises operacionais, que eu penso assim. No caso da abertura do mercado pelo Collor, né? Então começou a vir produto de fora. Naquele momento você ia passar a competir com o mercado, com o mundo. Como foi isso? Isso foi um problema? Isso te ensinou? Na verdade, foi um segundo aprendizado que nós tivemos. O primeiro foi de 87 e o segundo foi esse, muito importante. Quando o Collor abriu o Brasil para o mundo, falava que os nossos carros eram uma carroça e que realmente abriu, nós tínhamos dois caminhos, ou morrer acuado ou avançar, entendeu? Nós optamos em avançar, ou seja, desde esperar os produtos virem para o Brasil, os calçados virem para o Brasil, os carros virem para o Brasil, e todos achávamos que as empresas iam morrer. A ideia do empresariado nacional naquele momento é que nós seríamos sucumbidos pelas empresas mais preparadas no mundo afora. E na verdade a Clean, naquele momento, entendeu que era um sinal para que nós tínhamos que nos preparar para competir com o mundo. Nesse momento, nós buscamos o quê? Principalmente investir mais uma vez no negócio, acreditar no negócio. Nós tivemos oportunidade, o Valdir, inclusive meu irmão, que é engenheiro, foi para o Japão, buscar informação, buscar conhecimento de qualidade total. Buscamos Vicente Falcone, que é um grande líder no empresarial, no sentido de implantar programas de qualidade. Trouxemos para a empresa, juntamente com consultores, e começamos a trabalhar, melhorar os nossos produtos. Ter um portfólio que alinhava com o mercado internacional. Então, quando todos achavam que nós seríamos sucumbidos pelas importações, nós fomos para o mercado internacional. Nós buscamos novos mercados e chegamos a exportar para 60 países. Inclusive, chegamos a exportar para a Argentina, que é um país relativamente pequeno comparado ao Brasil, chegamos a exportar 1 milhão de pares, entendeu? Em um ano. Então, a Clean chegou a exportar próximo de 4 milhões de pares para o mercado internacional. Então, foi um desafio para nós. Nós vimos naquele momento onde que achávamos que seria sucumbido, ou a grande maioria dos empresários brasileiros acharia que seria sucumbido, nós fizemos um caminho inverso. Fomos, enfrentamos e superamos essa dificuldade. Caetano, quem estava com medo da visita passou a ir visitar os outros, né? Exatamente. E me diga uma coisa, o que você acha, Carlinhos, agora uma questão atual. Parece que 100 itens do mercado aqui no Brasil vão ter os produtos importados sobretaxados pelo governo federal. Taxa de importação. Eu li por cima essa notícia hoje. De tijolo até outras coisas. Não é uma barreira de mercado isso aí? Será que não pode? Mas me parece que o governo federal diz o seguinte, se houver uma elevação do mercado interno, ele corta a barreira de entrada de novo. Você acha que isso aí é bom, ruim? Essas ações do governo federal em acabar com a livre concorrência é válida? Olha, o governo federal, a gente percebe que ele está muito atento aos movimentos. O Brasil, o mundo globalizou, não tem como nós fugirmos disso. É uma realidade, nós estamos no mundo global, nós estamos competindo com o mundo, nós não podemos ter medo nem da China, nem em nenhum país do mundo. Enfim, quando o governo faz alguns movimentos, sobretaxar, criar tarifas, com certeza é algo momentâneo, é temporário, para regularizar um pouco o movimento que pode sucumbir um setor ou outro setor. Mas ele não se sustenta isso, porque o mundo é global, não tem como, nós vivemos hoje numa globalização, as nossas empresas estão inseridas aqui em Birigui, mas ela compete com o mundo inteiro. Então, é momentâneo, nós temos hoje uma tarifa para a importação de calçados, foi válida porque os produtos asiáticos estavam entrando, não é nem na questão do valor real, estava subfaturado de uma forma desleal, então o governo usou uma ferramenta que ele tem da tarifa, sobretaxa, para conter as importações de calçados da China. Agora, a China é uma realidade para nós, para o setor calçadista, como também outros segmentos também tem a China como uma realidade. Então, alguns setores brasileiros deixarão de existir sim, entendeu? Porque nós não somos e não seremos competitivos, entendeu? Isso é natural. Mas você não pensa isso, porque é o seguinte, eu vejo essa tarifação que vai acontecer agora, ela foi com o aval da Organização Mundial do Comércio. Mas uma coisa importante que a gente tem que deixar claro, que eu vejo assim, essa competição com a China é como se eu pegasse um país na África e voltasse à escravidão para produzir as coisas mais baratas. Isso está errado. A China tem seus funcionários, seus trabalhadores num regime quase de semi-escravidão. Não dá para você competir com um mundo em que trata as pessoas como pessoas. Você acha que é justo isso, a China continuar vindo aqui, competindo e travancando as indústrias? Por exemplo, nós no Brasil, eu acredito que a nossa CLT dá uma condição boa
para os colaboradores. Né? Ela garante pelo menos um padrão, uma qualidade de vida para os colaboradores. A China, será que trata os seus funcionários, as empresas chinesas, será que tratam os seus funcionários como nós tratamos os nossos? E aí não é muito, tipo assim, está muito distante. Chega um produto produzido por um trabalhador escravo na China. A pessoa que compra nem sabe que foi produzido por um trabalhador escravo, mas está tirando a qualidade de vida do próprio brasileiro. Como é que você vê isso? Olha, eu já tive a oportunidade de estar várias vezes na China. Nós chegamos, inclusive, a desenvolver produtos na China em função do problema que nós tivemos de câmbio no Brasil. Nós partimos para o back-to-back, produzindo na China para fornecer para outros países com a marca Clean, com os produtos Clean. Então a gente conhece aquele mercado profundamente e é exatamente conforme você está colocando. Ainda a China vive uma relação com as pessoas que eu diria quase indecente. Hoje nós não temos mais esse processo lá. Entendemos que é um processo na China que eles precisam avançar muito na relação capital-trabalho, mas uma coisa interessante, o governo brasileiro ele está muito preocupado com os movimentos de produtos que são o antidumping, na verdade, para que não permita que o produto sucumba a algum setor aqui que seja competitivo. Agora, tem alguns produtos no Brasil que não é competitivo e jamais será competitivo. Então, não é a China, é o Japão e qualquer outro país vai superar os nossos. Então, alguns produtos, alguns mercados, é um movimento mundial, global. Isso é natural. Agora, eu acredito que a China ela vai ter que avançar muito para realmente ser um competidor leal e legal. Entendeu? Então, acho que vai ter que avançar muito. Então, nós, líderes de setores, de sindicatos, de associações, temos que ter agilidade, mostrar para o governo federal, CACEX, enfim, que aonde está desvirtuando, aonde está algo não está bom. Nós, do setor calçadista, juntamente com a Bicalçados, o SIMB, o Sindicato de Birigui, nós fizemos um trabalho muito forte no governo federal, no sentido de mostrar a distorção que a China estava praticando com os calçados no Brasil. Então, nós, líderes setoriais, temos que estar atentos, trabalhar, nós não podemos ficar omisso, morrer sucumbido. Nós temos que mostrar para o governo, para os ministérios, aonde está acontecendo. E como o governo está muito atento a esses movimentos, o governo tem tomado medidas, como essa que tomou hoje, como tomou algum tempo atrás para o calçada, tomou para vários setores. Então, se nós, como entidades, estivermos atentos, ligado ao governo, no sentido de mostrar para o governo tem usado a metodologia de aplicar tarifas, antidumping e outras ferramentas que o governo tem como segurar um mercado desleal que às vezes a China pratica. Para encerrar esse bloco, com relação ao dumping, né, que é baixar o preço abaixo dos custos de produção, eu vou deixar uma sugestão aqui para nós empresários. Ao invés de querer que o governo federal faça as coisas, a gente podia começar a mostrar. Os americanos, as entidades de classe de um dado segmento, usam muito marketing, consuma mais ovos, consuma mais leite. Eu acho que está na hora de nós, empresários, começar a falar o seguinte: você que compra o produto da China, tem que saber o que você está levando para trás. É a nossa responsabilidade como ser humano, né? Quando você compra um produto chinês, lembre-se, as leis trabalhistas de lá não são como as nossas. Então, seria como você privilegiasse uma empresa aqui no Brasil que colocasse o cara para trabalhar 12, 14, 16 horas sem direito a hora extra. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a mostrar, sermos mais descarados para mostrar as verdades, colocar menos mentiras debaixo dos panos. Né? Porque eu acho que a competição tem que ser justa. Esse é um tema, inclusive, Rodrigo, que eu gostaria de sugerir a gente trazer no nosso bloco que a gente fala de tendências, porque podemos entrar na seara aí do consumo consciente. De repente segue como uma vertente aí de papo para o bloco seguinte. Muito interessante, Kaique. Só para fechar. Eu acho que o consumidor está ciente do que é a China, do que é coisas nesse sentido. Nós precisamos desenvolver a consciência desse consumidor em mídia, enfim, nós como líderes de entidade de classe, fazer um trabalho para que haja uma consciência do consumidor brasileiro do que ele está comprando e o que está por trás daquele produto. Só nessa conversa aqui agora, muita gente vai parar para pensar e já vai falar assim: opa, será que quando eu compro um produto chinês, eu não estou botando uma criança, ou sei lá, eu não sei como funciona lá, não estive lá, mas eu sei que o trabalho lá, a relação capital-trabalho lá é muito, para um país comunista, é muito capital e pouco trabalho. Bom, a gente vai terminando esse bloco aqui, o próximo bloco é o bloco Pimenta, e aí vamos saber um pouco das questões quentes, né? Quentes e que vão afetar o nosso dia a dia aqui em Araçatuba. Até o próximo bloco.
retornando então aqui ao Araçatuba S.A. com o Rodrigo e com o Carlinhos. Carlinhos, então startando aí o nosso Bloco Pimenta, a primeira curiosidade é por que Birigui se tornou esse polo calçadista infantil? É uma questão de competência que se desenvolveu aqui na região, porque tem algum fator específico aqui? É mais difícil produzir calçado infantil e aqui se desenvolveu essa competência? Para adulto do que infantil? Por quê, né? Ou foi uma escolha de foco mesmo? Não, vamos lá. Na verdade, foi natural o processo. Foi natural. Nós, há 50 e poucos anos, 53 anos atrás, o Avac Bedoyan, ele tinha uma indústria local que fabricava botinas mais para o pessoal do campo, essa coisa toda. E o seu Antônio Ramos Assunção trabalhou nessa empresa, ele veio de São Paulo e trabalhou nessa empresa e começou a fazer as botininhas menores, enfim, infantis. E realmente começou um processo de venda daquele calçado infantil, aquela botininha infantil, e aí começou a se produzir em volume, entendeu? Aí a Kiut, na época, tinha outro nome, entendeu? Que era o seu Raif, o seu Antônio, depois o pessoal, a família Fioroto. Enfim, foi expandindo os negócios, entendeu? Foi crescendo o volume de produção de calçado infantil. E interessante que Birigui se desenvolveu, o polo. As pessoas que trabalhou na Avac Bedoyan montou as primeiras calçadas infantis, e aí trabalhou com o seu Antônio, com o seu Raif, aí com a família Fioroto, saíram da empresa e montou outra, e enfim... Todas as pessoas que estão em Birigui hoje com as indústrias são pessoas que trabalharam em alguma fábrica anteriormente, ou seja, se contaminaram, se contagiaram com calçado infantil e foi montando seu próprio negócio. Então o polo foi natural, não teve assim uma estratégia ou uma diretriz do município para desenvolver, foi natural. E é interessante que os empresários do setor de calçado de Birigui, eu diria para você que 100% são natural de Birigui, são gente de Birigui que trabalhou nas indústrias de Birigui. Hoje, por exemplo, tenho pelo menos 14 ou 15 empresas de Birigui, de fábricas de Birigui, fábricas boas, que são pessoas que trabalharam na Clean também, entendeu? E o interessante é que a relação que nós temos com essas pessoas é sempre da melhor, entendeu? Essa questão, o empreendedorismo tá na veia, então, do biriguiense, né? Então, de onde vem a água de Birigui? Conta aí, né? É o mosquitinho, o Birigui é um mosquito. Né? Deve ter um mosquito. Então acho que é isso aí. Curioso isso, Mas né? eu acho que uma coisa interessante é o seguinte, dentro das indústrias, cria-se já uma cultura empreendedora, por ser uma indústria, eu imagino, mas que multiplica o mesmo. Na questão do desenvolver, eu quis dizer o mesmo seguinte, todo mundo virou fabricante de calçado infantil. E a Clean já pensou em fazer tênis para alta performance, para adulto, para correr ou não? Olha, é interessante porque Birigui, ela os 50 anos da história, basicamente foi crescendo o mercado infantil. E, incrível que pareça, fazer um calçado infantil gasta tanto tempo... e tanta tecnologia? Tanta tecnologia quanto fazer um calçado feminino adulto, um esportivo adulto. É o mesmo tempo. Você vende, às vezes, um valor bem inferior a um adulto, entendeu? Ou inferior a um adulto, mas o que se gasta para fazer o infantil é o mesmo tempo, praticamente os mesmos recursos que se gasta. Mas Birigui, nós tivemos oportunidade nesses anos todos de procurar de fazer o calçado feminino adulto, de fazer os tênis, os esportivos adulto, mas nós nunca abrimos mão do nosso foco. É muito importante uma empresa, ela traçar um foco e se consolidar no foco. Nós tivemos várias dificuldades, como disse, falamos no bloco anterior, mas a gente nunca abriu mão daquilo que a gente acreditou, que é foco, entendeu? E é levar um calçado com saúde, com diversão para criança, esse foi o nosso foco. Mas Birigui, agora de alguns anos para cá, precisamente de 5, 6 anos para cá, Birigui começou a se desenvolver para outros calçados que não só mais o infantil. Se você for a Birigui hoje, entrando pela Rondon, pela Nelson Calistro, você vai ver pelo menos lá um universo de lojas de fábrica de calçado feminino que se desenvolveu nos últimos 4, 5 anos. Birigui está tornando-se um polo de calçado feminino adulto. E não só na produção, mas também como na comercialização. Eu acredito que os próximos 5 anos, Birigui vai ser uma referência na produção de calçado feminino também. E o esportivo, nós temos algumas empresas em Birigui, pelo menos 2 empresas de porte, já com volume grande de calçado esportivo. Nós temos aí a Tiptoy, que faz o Boots, também tem a a Adron também, são calçados esportivos. Eles estão se especializando no esportivo adulto. Então, Birigui, de certa forma, é positivo, porque nós não estamos colocando os ovos na mesma cesta. Nós temos aí pelo menos um universo de mais de 200 fábricas focadas no infantil,
e também temos algumas fábricas agora no esportivo adulto e já várias fábricas, pelo menos algumas dezenas de fábricas no feminino. Então o Birigui vai se tornar realmente um polo de calçado e não exclusivamente infantil. Divisão ampla. Legal. Joga a pergunta pimenta na mesa aí, cara. Vamos lá, então vamos trazer o papo agora para Araçatuba, né? Carlinhos, você há pouco tempo anunciou que traria para cá um centro de treinamentos e num futuro próximo aí, mas sem uma data definida, uma fábrica, uma unidade produtiva da Clean aqui para Araçatuba também. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses investimentos, por que Araçatuba, né? Você tem unidades aí espalhadas na região toda e até fora da região. O que veio chamar a atenção aqui em Araçatuba para você vir? E assim, em particular, o que vai ser esse tal de centro de treinamento? Qual que é a diferença dele aí? Vamos voltar no início aí. Vamos lá. Nós quebramos um paradigma, na verdade. A Clean foi a empresa pioneira em levar unidades para cidades circunvizinhas. Nós levamos Gabriel Monteiro, nós levamos para Penápolis, enfim. Outras empresas foram levando para outras cidades da região, como Renópolis, Clementina, Santópolis, Buritama, enfim, várias cidades da região. Mas cidades pequenas que provavelmente davam algum incentivo. Na verdade, não. Esse é o paradigma. Porque, na verdade, os prefeitos sempre muito receptivos à geração de emprego. Mas o município ele não tem poder de dar incentivo. É muito limitado o incentivo para uma indústria do município. Mas, na melhor das hipóteses, uma área barata. Às vezes, um barracão. Sim. Que, na verdade, para uma indústria, um barracão é importante, mas não é tudo. Então, eu acho que o mais importante são as pessoas, entendeu? As pessoas que produzem o calçado, a qualificação das pessoas. Aí eu me perguntava, fui presidente do sindicato, sou vice-presidente atualmente do sindicato, mas por que não Araçatuba? Araçatuba é uma cidade com 200 mil habitantes e as indústrias de Birigui não vai para Araçatuba. Então, é um paradigma. Então, nós colocamos no nosso planejamento estratégico. A próxima unidade que nós abrirmos, nós vamos pensar em Araçatuba. Legal. Araçatuba se desenvolveu nesses últimos anos muito nas questões sociais. Eu acho que teve vários avanços nas questões sociais. Eu acho que você tem que pensar no município onde o comando do município, as pessoas que estão no comando do município, se preocupem com as pessoas. Porque a indústria ela emprega muitas pessoas. Se você não tiver a preocupação com a segurança, a preocupação com a saúde, a preocupação com a educação, é muito difícil você se instalar naquele município, porque você vai trazer muito problema para dentro da empresa também. E houve uma preocupação, eu acho, nesses últimos anos, com esses pontos, educação, saúde, segurança. Claro que eu acho que tem que ser muito feito, não só Araçatuba, mas a nossa região toda tem que avançar nesse sentido. Mas eu acho que a nossa região deu passos largos nesse sentido. Então, Araçatuba se tornou para nós uma referência, entendeu? No sentido de gerar empregos, entendeu? Então, por que Araçatuba? Olha, está a apenas 12 quilômetros da nossa matriz. Está no trajeto que nós temos uma unidade também recentemente inaugurada em Três Lagoas, que é uma grande unidade que nós temos lá. Está no nosso trajeto. Então nós temos hoje uma população nessa Araçatuba que eu tenho certeza absoluta que a hora que nós fazermos o centro de treinamento, nós vamos conseguir ter pessoas para trabalhar. Porque em Birigui nós temos uma limitação muito grande de pessoas para se trabalhar. Hoje, por incrível que pareça, nós não temos pessoas para trabalhar mais nas indústrias locais. Birigui recebe mais de 2, 3 mil pessoas por ano, novos habitantes em Birigui, e assim mesmo não é o suficiente para atender a demanda da mão de obra que Birigui precisa. Porque Birigui se desenvolveu no calçado, se desenvolveu no moveleiro, se desenvolveu no metalúrgico e outros segmentos. Então Birigui se tornou um polo realmente industrial e hoje a população de Birigui, nós não temos trabalhador suficiente para as indústrias locais. Então a expansão de Araçatuba, a expansão para Araçatuba é estratégica. A nossa expansão da Clean para 2013, que nós queremos expandir em 10% a empresa, ela está concentrada na cidade de Araçatuba. Essa foi a decisão. Se você tivesse que responder, então, por que Araçatuba? Por uma questão de melhoria na qualidade social da cidade, da vida social. E de infraestrutura, talvez, né, pelo que eu entendi. Primeiro porque é o óbvio. Araçatuba é uma cidade grande, uma cidade que tem pessoas que querem trabalhar, precisa de emprego, óbvio. Mas quando você olha pelos avanços que Araçatuba teve nos últimos anos nas questões sociais, a gente coloca Araçatuba novamente nas nossas discussões. E olhando ainda nesse sentido, eu acho que Araçatuba, esses anos, principalmente esse governo que está aí, a gente percebe que houve um movimento na preocupação de trazer empresas, se preocupar um pouco no desenvolvimento da cidade de Araçatuba. Então, nos procuraram, tiveram assim, uma receptividade muito boa nesse sentido. Então, isso contribui, o empresariado vê com bons olhos isso também, o empreendedor vê com bons olhos isso. Entendeu? Eu acho que tem que cuidar dos empresários locais,
mas está aberto para os também empresários de outras cidades, de outras localidades, entendeu? Então eu acho que Araçatuba realmente se abriu para o Brasil. Legal, estamos contentes com a vinda, né, Rodrigo? Exatamente. Com certeza aí Nós vai ajudar também a desenvolver ainda mais nossa região. Uma cidade inteira. Com certeza. E para quando? Uma resposta rápida. Para quando a indústria de calçados em Araçatuba? Na verdade, nós iniciamos ainda agora, nas próximas semanas já, toda a adequação do prédio do Mercadão, que está ali na Avenida Arruda Brasil, né? João Arruda Brasil, João Arruda mas ele vai ser Brasil. o centro de treinamentos, né? Nós vamos, inclusive, produzir ali, já parte nós vamos produzir ali, porque você vai treinando as pessoas e, na sequência, já começa a ter uma eficiência. A gente busca uma eficiência dentro da fábrica em torno de 90%. É o número que a gente mede a nossa eficiência. Às vezes as pessoas começam com uma eficiência de 30%, 40%, 50%, 60%, mas já é produção. Ela pode não ter a eficiência desejada por nós, mas as pessoas já começam a produzir calçados, os cabedais. Então a gente vai começar treinando as pessoas, já vai ser contratado pela CLT, é treinamento, mas já são contratações normais já. Efetivas. E essas pessoas já começam a ser treinadas e produzindo. Então o processo já começa a adequação do prédio agora, já nas próximas semanas. Este ano ainda a gente já começa a fazer as primeiras contratações e o primeiro semestre de 2013 a gente já está instalado aqui. Nós queremos já pelo menos 300 novas vagas aqui em Araçatuba. Viu? E 2013 com certeza já é uma realidade aqui em Araçatuba. O próximo bloco, Caíto, que nós já estamos aí, você vê como temos boas notícias para trazer aí. É isso aí. No próximo bloco nós vamos falar sobre lojas conceito em São Paulo e abrir um pouco para as perguntas que nós tivemos no Facebook. Exatamente. Então até o próximo bloco. De volta aqui no Araçatuba SA com o Carlos Mestriner da Clean, o Carlinhos. Carlinhos, a gente acabou o bloco passado falando das lojas tendência, que eu acho uma coisa muito legal. Loja conceito. Loja conceito, perdão. E em São Paulo, num shopping de classe A, um grande shopping. Não só um, né? Não só um, já tem né? mais shoppings, lojas de fábricas aqui de Birigui, vendendo diretamente nesse shopping com a chancela da própria marca. Como é que você vê isso no crescimento dessas empresas? Olha, é um movimento muito interessante, porque as empresas hoje, a indústria, ela precisa se aproximar do consumidor. Quando você apenas tem a multimarca, a loja multimarca vendendo seus produtos, nós temos um portfólio extenso, ela não consegue colocar o portfólio por completo, ela não consegue levar o conceito da marca, os atributos da marca para chegar até o consumidor final, até a mãe, até a criança. Então existe um movimento interessante de nos aproximar mais do consumidor. Por exemplo, a Pampilha é uma empresa de Birigui, uma empresa aí com 25 anos, que já está com 7 ou 8 lojas nos principais shoppings, não só de São Paulo, mas de outras capitais, e está se aproximando, ou seja, está junto do consumidor, atendendo aquela menina, aquela criança, se relacionando melhor. E ela consegue levar todo um conceito, todo um portfólio de produto e leva os atributos da marca. Isso é fundamental. É um movimento muito interessante, eu acredito que esse movimento ele vai se consolidar. A Clean tem uma outra estratégia, tem uma outra prática, entendeu? Mas também no mesmo sentido, ou seja, no sentido de se aproximar. Nós estamos buscando, dentro das lojas multimarca, os cantinhos Clean, onde a gente possa estar mais próximo dessa criança, dessa mãe, dessa família, levando os atributos da saúde, da diversão, da marca, ou seja, toda aquela magia do cachorro, aquela magia da Clean, nós queremos que a mãe perceba, que a mãe consiga entender, porque ela vai remunerar melhor o produto. A indústria hoje, ela é muito massacrada na sua rentabilidade, na sua margem de contribuição, porque às vezes o lojista, às vezes a loja multimarca, ela se preocupa com o markup, mas ela não se preocupa com o preço da indústria. Ela aperta muito a indústria. E quando você consegue agregar valor, mostrar os diferenciais do seu produto, da sua marca, o consumidor está disposto a pagar mais. Ele paga mais pelo seu produto. Então as lojas conceito, com certeza, mostra para a mãe, para a família, o que a marca tem de melhor. Que vale pagar mais. E vai pagar mais, vai te remunerar melhor. Então, não que nós vamos vender toda a nossa produção nas lojas conceito ou nas lojas que as empresas adotarem. Por exemplo, hoje pode fazer isso na loja, nos e-commerce, você pode fazer nas lojas físicas, tem várias formas de você chegar no consumidor, ou nos espaços dentro das próprias lojas multimarca. O mais importante, nós precisamos levar o que nós temos de melhor no produto e na marca
para o consumidor, porque se isso não acontecer, você não é remunerado o suficiente e aí a empresa fica extremamente vulnerável. Só uma puxada de novo aqui, hein? Curioso, né, Rodrigo? Todos os entrevistados nossos até agora, eles estão colocando o cliente onde ele é devido, né? Ali na frente, na ponta de para quem que nós estamos fazendo negócio. Está colocando o cliente no lugar dele. Muito interessante, vale reforçar isso daí, né? Vamos trazer a pergunta do pessoal que participou lá na... Pois é, no Facebook, no né? Facebook. Foi uma inovação aí, do Rodrigo teve a iniciativa de colocar no Face a oportunidade de algumas pessoas que estão assistindo o programa colocarem questões. E aí o Felipe Mendes, que é um dos seguidores aqui, pelo Face, ele me perguntou, eu reformulei aqui a questão do Felipe, ele está dizendo o seguinte, que existe uma tendência, na verdade ela não é tão assim lá na frente, já está acontecendo na verdade, né, mas continua a tendência, dos casais estão começando a ter filhos mais tarde e menos filhos do que se tinha, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, por exemplo. Vocês já estão sentindo esse movimento? Como vocês estão se preparando? O que vocês estão fazendo para se preparar para essa nova realidade, esse novo cenário? Diminuição de jovens. Isso, aumento da... Menos crianças, vocês vendem para criança, né? A tendência é que tenha menos crianças no futuro. Né? Se nós estivéssemos fazendo aqui um alinhamento estratégico, um planejamento estratégico, nós colocaríamos assim, ó, isso é oportunidade ou esse é risco? Justo. Eu colocaria nos dois pontos, Legal. risco e oportunidade. Claro. Por quê? Claro que você com um menor número de crianças, você passa a ter menos pezinhos, não tenha dúvida nenhuma. Justo. Mas também é uma oportunidade. Por que uma oportunidade? Porque os casais têm menos filhos, têm tido uma renda melhor. Podem gastar mais com eles? Pode gastar mais. Hoje a mãe trabalhando fora, o pai trabalhando fora, ele acaba tendo condições financeiras e econômicas de proporcionar estudos melhor, vestir melhor. Então, é uma grande oportunidade, porque antigamente tinha 1, 2 parzinhos de calçado, entendeu? Às vezes o pezinho apertado ainda, entendeu? Usava um pouquinho mais o produto, passava por mãozinho, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje as crianças têm muitos pares, entendeu? Hoje ele tem um tênisinho para ir na escola, ele tem um para ir na festinha, tem um para passear, tem um para jogar bola, quer dizer, ele tem praticamente um produto para cada atividade. Então não é igual antigamente com um produto você fazia todas as atividades com o mesmo sapatinho, com o mesmo produto. Hoje não. Hoje é vários produtos. Hoje, se você for numa casa que tem um filho ou 2 filhos, entendeu? Tem muito mais calçado naquela família que tinha 6 filhos antigamente. Então, é uma oportunidade. Entre risco e oportunidade, eu aposto na oportunidade. É só para passar para os nossos telespectadores essa questão do risco e oportunidade, e só para que as pessoas sejam levadas a entender de uma forma bem metafórica dessa questão, é o seguinte... Muita gente às vezes tinha 3 filhos antigamente e não gastava com os 3 filhos o que gasta com um único filho hoje. É um investimento, a pessoa tem um filho, mas ele torna aquilo assim, bom, eu tenho que investir tudo de melhor para esse filho. Fica a dica porque para as pessoas entenderem como é que pode então, se antes nós tínhamos 6 pezinhos, agora só temos 2 pezinhos na jogada, como é que o Carlinho pode estar tão motivado a investir com 2 pezinhos apenas? É porque hoje o ser humano está tendo um valor e vai pagar por melhores produtos da Clean para esses 2 pezinhos. E eu vou aproveitar isso daí, eu já passo para você de novo, tá, Carlos? Porque é o seguinte, empreendedor, fique esperto. Você pode observar, o Carlos colocou aqui no momento da abertura do mercado, olhar de criador, olha para a oportunidade. E mais do que isso, mas também não adianta só olhar para a oportunidade, se você não estiver preparado, né, Carlos? Por exemplo, eu citei aqui a questão da tendência, né? O Censo 2010 já está aí, já mostrou esses números. Ele já estava antenado na coisa, você já tinha visto isso, já estava antenado nessa tendência e já colocou uma outra que você já está alinhado, tudo bem, mas a renda também está aumentando. Olha como é que é importante colocar isso tudo no caldo e fazer uma construção de cenário adequada, né? Olhar para o futuro e ir rumo a esse futuro, né, Carlos? O cenário, tem 2 formas de enxergar, as oportunidades e realmente os riscos. Porque o empreendedor, aquele sonhador, ele olha as oportunidades, ele tem que analisar os riscos, tem que ponderar os riscos, tem que traçar cenários, mas é muito importante, Caíto. A gente que está aqui batendo um papo, quem sabe alguns empreendedores aí que estão incubados, entendeu? Com vontade de se soltar, olhar as oportunidades. Nós temos, o Brasil é um país de oportunidade, a nossa região é uma região de oportunidade e quando a gente olha, alguém pode dizer assim, olha, ninguém vai mais usar sapato infantil, as fábricas vão diminuírem o tamanho, vão diminuir a quantidade, porque as famílias que tinham 4, 5, 6 filhos, passa a ter 1, 2 filhos só, às vezes apenas um filho ou nenhum filho. Olha, eu acho que nenhum filho, é difícil. Ninguém está com essa opção, mas se tiver um filho, ele vai consumir como tivesse para 3, para 4 ou para 5. Porque está
todos os pais investindo no que tem de melhor. É na educação, é na questão de se vestir. Que todo pai sonha em dar o melhor, aquilo que às vezes ele não teve. Então é aí que a gente tem que enxergar a oportunidade. Então, eu diria para você, bem colocado, a gente que todo dia vive no mundo empresarial, o empreendedor ele precisa enxergar às vezes as oportunidades. E às vezes ele só vê os riscos e aí se frustra. E não caminha, né? Então, empreendedor, fique esperto. O que você está chamando de risco são oportunidades. Esse é o conselho do Carlinhos aí. O Guga Nogueira, através do Facebook, fez diversas perguntas sobre RH. Sobre como manter, como primeiro criar pessoal, né? Desenvolver o talento, depois manter. E uma pergunta que eu já emendo nisso daí é a seguinte: você vai treinar pessoal aqui. Você não tem medo de treinar esse pessoal para os seus concorrentes? Mas é o que a gente tem mais feito ultimamente. É natural, porque nós estamos num mercado, se nós pegarmos os últimos anos no Brasil, o Brasil se tornou um país de mais oportunidade ainda. É oportunidade para o emprego, oportunidade para o empreendedorismo. E você hoje, se você pensar que você vai treinar uma pessoa, você vai preparar uma pessoa, capacitar uma pessoa para o mercado e ela vai trabalhar 10, 15, 20, 30 anos com você está equivocado. Você tem que preparar o filho para o mundo, mas também o colaborador para o mundo. Se você tiver uma proposta, um propósito muito interessante na sua empresa, ele vai permanecer por muito tempo com você. Se você não tiver um bom propósito, provavelmente ele vai buscar esse propósito, esse significado em outro local. E você tem que preparar o colaborador nunca pensando exclusivamente que ele vai trabalhar para você, senão você vai se frustrar. Se frustra. O empresário que treinar, ou preparar, ou capacitar as pessoas, achando que ele está criando apenas pessoas para o negócio dele, eu acho que ele está equivocado. Então é natural, eu sei que aqui nessa turma nós vamos preparar centenas e centenas de pessoas e vamos perder para o mercado. É natural, é um processo natural. Hoje nós temos boas escolas de Senai, Sebrae, enfim, que fazem esse trabalho, mas quem mais prepara pessoas é as próprias empresas. Vamos ficar conhecendo um pouquinho mais do que é realmente o ser humano empreendedor. Exatamente. Carlinhos Mestriner da Clean. Mais lições dessa pessoa valiosa, né, Rodrigo? É isso aí. Até lá. Bloco de encerramento com o Carlinhos e com o Rodrigo. Carlos, agora fala um pouco de você, o que está dentro de você e que você coloca para fora aí, né, como empreendedor. O encerramento do bloco anterior, você comentou que, puxa, eu sei que eu invisto em profissionais, em colaboradores que eventualmente vão para o mercado. Não é comum você encontrar isso, né? Ainda assim você apostar nas pessoas. Eu vejo que isso está em você. Como é que é isso? É possível, você acredita nisso, que é possível um colaborador, alguém que não é o sócio ou proprietário do negócio, ainda assim se comprometer com um propósito, com uma causa? Já que você falou que com uma boa causa, um bom propósito, o colaborador fica, então vale a pena investir nele. Fala um pouco mais sobre essa sua crença. Você tem que envolver as pessoas plenamente, por inteiro, com inteireza. Ou seja, as pessoas precisam entender o seu foco, para quem você trabalha, para quem você está ali o dia todo. Sai de casa para quem você está trabalhando. Não está trabalhando para o Carlos ou para o Valdir na Clean. Você está trabalhando para um cliente. Um cliente, ele inspira você. Qualquer tipo de cliente, ele te inspira. Se a gente conseguir mergulhar no mundo do cliente, entender o cliente, ele vai te inspirar. E ele tem que fazer parte do seu propósito. E as pessoas, quando as pessoas gostam de servir, as pessoas gostam de trabalhar quando tem uma causa, quando sabe exatamente para quem está trabalhando. Por mais que uma pessoa num processo de produção, às vezes ela faz uma costura ou apenas um processo, mas se ela saber que está trabalhando, fazendo um produto para uma criança, que aquilo vai calçar, que vai levar saúde, que vai levar diversão, que aquele sapatinho vai poder uma criança brincar, ir na escola, ir numa festa. Então tem que fazer sentido, aquele trabalho tem que fazer sentido na vida dele. Porque se não fizer sentido, ele não tem significado. Se não tem significado, com certeza não vai ter uma ligação, não vai ter o coração dele não vai estar ligado com o negócio. E esse é o desafio do empreendedor moderno, que é fazer com que as pessoas se conectem com o negócio, que se conectem com o propósito da empresa. Esse é o desafio. É fácil? Claro que não. Mas se você tiver 50% mais com certeza você já virou o jogo. E esse é o desafio de nós empreendedores, nós empresários, que as pessoas venham junto. E vêm junto. As pessoas querem isso. As pessoas desejam isso. Agora, é um trabalho árduo, é um trabalho dioturnamente fazer com que as pessoas venham junto com você. Não é só o treinamento técnico, você tem uma questão aí também de comportamental, emocional e filosófico. Né? Mas aí você foi para um lado da balança, que é o lado do colaborador. E o outro lado da balança, que é o lado do cliente.
Cliente se escolhe? Cliente tem que estar antenado com o seu propósito? O cliente ele tem que entender também, por mais que sejamos uma indústria, e a indústria às vezes ele quer apertar no preço, eu entendo que ele tem que ter um markup, ele tem que ter a rentabilidade, mas é fundamental que ele entenda o que você está levando também. Porque se você simplesmente vender um produto, apenas um produto, ele vai te pagar por um produto. Se você estiver vendendo um conceito, se você estiver vendendo um conjunto de valores naquele produto, com certeza ele vai te remunerar. Por isso que é importante que o consumidor, no nosso caso, o calçado infantil, que a mãe, que a família entenda que atrás de um produto clean é mais do que um calçado. Aonde ele é produzido, como nós produzimos aquele produto, por quem é produzido. É importante você levar um conjunto de valores naquele produto, para que te remunere melhor. E também o consumidor está disposto a remunerar melhor um produto, uma marca, que realmente ela trabalha de forma ética, com valores virtuosos. E é isso que a gente tem procurado. Então, não é só o serviço. A gente acha que é possível fazer quando você está na área de serviços. Na indústria também. Um produto, quando você coloca um sapatinho, um calçadinho dentro de uma caixinha, tem que ser muito mais do que um sapato. Ele tem que conectar outras coisas além de apenas um par de sapato. E o cliente paga por isso. Por mais que o lojista, que as lojas, às vezes não quer remunerar a indústria suficientemente do que o produto justifica o preço, mas o consumidor está. E é esse trabalho que a loja conceito, ou através do e-commerce, ou nos cantinhos, nas lojas, para que o consumidor, o cliente te reconheça. E quando o cliente, o consumidor te reconhece, o lojista é obrigado a pagar ou remunerar melhor o seu produto. E o Brasil hoje avançou muito nos últimos anos. O cliente, o consumidor está disposto a pagar mais por um produto diferente. Carlos, uma coisa que eu gosto bastante, você fala, dá para ouvir o tom da paixão na tua voz, né? Você percebe-se isso mesmo aqui. E você tem essa convicção grande dessas conexões todas, né? De cliente, equipe, de como isso faz sentido para o resultado do negócio. Quero que você condensasse isso para a gente. Porque assim, a Clean está crescendo barbaridade, né? Começou 15 pares por dia, hoje está aí em 60 países, é uma baita de uma referência. Você, Valdir também, né? Com certeza apoiando muito. Mas assim, no fim das contas, resumo da ópera, o que faz dar certo a Clean? É acreditar, é ter um propósito, entendeu? Ser apaixonado pelo que faz. Porque se você não tem paixão pelo que faz, deixa de fazer. Procura outra coisa. Você tem que sair de manhã entusiasmado. Entendeu? Você tem que amar a segunda-feira e odiar a sexta. É isso, você tem que gostar. Diferente de todo mundo. Você tem que gostar do cliente, você tem que ser apaixonado pelo cliente. Se você não gostar do seu cliente, quem vai gostar? Se você não gostar de pessoas, como que você vai se relacionar no dia a dia? E o mais importante, nesse tripé a gente fala de cliente, a gente fala de pessoas, mas você também tem que gostar de gestão. Você tem que gostar de alguns processos para controle do negócio. Se você ser apaixonado pelo cliente, se você ser apaixonado pelas pessoas que estão ali com você no dia a dia, e você gostar de administrar, de ter gestão, de cuidar de processos, se fecha. Não tem como não ter sucesso. Não tem como não ter sucesso. É um tripé. É as pessoas, é os colaboradores, são os clientes, e a gestão, é a governança, é o administrar, é definir processos, enfim. Não tem. Hoje é um país de oportunidade, é uma região de oportunidade, não é a Clean que tem sucesso, entendeu? Eu vejo assim, inúmeras empresas na nossa região com bom desempenho, mas são pessoas que se apaixonaram pelo seu negócio. Paixão. Legal. Vamos fazer um bate-bola rápido? Vamos lá. Respondendo rápido. O que você faz para se manter atualizado, Carlinhos? Eu leio. Eu leio. Eu não sou muito ligado nesse mundo virtual, eu leio bastante, mas leio as revistas semanais, eu procuro estar muito bem informado com que todas as revistas semanais, praticamente, eu leio e faço questão de anotar, de me informar nesse sentido. Entendeu? Você se preocupa então com isso, de se manter atualizado, está antenado no que vem por aí. O momento mais crítico na sua empresa, qual foi? Da sua vida, na verdade. Foi 87. Foi 87. Foi 87. Legal. E o de maior satisfação? Por 2 vezes, eu fui eleito o empresário do setor. O setor são 6 mil indústrias no Brasil. São mais de 6 mil indústrias no Brasil. E por 2 anos, eu fui eleito o melhor empresário do setor. Então, isso, queira ou não queira, o empresariado, ele gosta do reconhecimento. É importante o reconhecimento. E quando um setor com mais de 6 mil indústrias, e nós temos hoje um universo de
pelo menos 20 mil clientes lojistas. Votaram em você como o melhor fornecedor, como o melhor empresário. Isso é gratificante. Eu acho que é um momento, não só para mim, mas para o Valdir. Eu recebi o prêmio, mas na verdade a Clean recebeu o prêmio. O Valdir recebeu e todas aquelas milhares de pessoas que estão comigo receberam esse prêmio. Então é muito gratificante. Entendi. Carlinhos, vai ser uma pergunta até meio redundante, porque nós já discutimos sua paixão aqui pelo negócio, mas que horas que você acorda todo dia? Eu acordo por volta das 5h15, 5h20, eu começo as leituras já logo de manhã. Já vai se preparando para o negócio? Eu gosto muito do que eu faço, eu trabalho bastante. Às vezes as pessoas falam, mas você trabalha bastante. Não, eu faço com prazer. Trabalhar para mim é prazeroso. Entendi. Eu me divirto bastante. Você se diverte bastante enquanto trabalha, né? Imagino que vai dormir tarde também com isso daí. Você vai dormir com o trabalho na cabeça também. Não, eu faço questão de dormir cedo. Você dorme cedo? Eu durmo cedo. Às 10 horas eu durmo. Eu tenho 2 filhos pequenos que vão para a escola também no outro dia, mas não é por eles não. Eu durmo junto com eles, mas é que realmente a gente tem que cuidar da saúde. E eu acho que dormir cedo para mim é cuidar da saúde. Se mantém cuidando da saúde? Faz academia? Não, eu... Tá precisando. Agora olhando para aquela câmera aí na sua frente, diz aí, vale a pena? Vale a pena. Eu diria para vocês que eu estou praticamente há 30 anos à frente da Clean, juntamente com meu irmão. Mas quando você faz com prazer, quando você faz aquilo que você tem paixão, que você gosta, vale a pena. E o mais importante, nós estamos num país fantástico, um país de oportunidade. Claro que nós temos momentos difíceis, momentos de oscilação, mas se você tiver um projeto de vida, um projeto profissional para médio e longo prazo, vale a pena, porque os obstáculos são a curtíssimo prazo. E eu tenho certeza absoluta que a nossa região, a região de Araçatuba, é uma região que ela vem nos últimos anos se desabrochando. É a última região do estado, praticamente, que aconteceu, mas aconteceu. Eu acho que as oportunidades estão aqui. A gente não precisa olhar a oportunidade fora daqui. Então eu acho que para você que está nos ouvindo, que você está nos assistindo, olha, acredite primeiro em você, depois acredite na nossa região. As oportunidades estão do seu lado. É só olhar. É só olhar. Tá certo. Bom, queria deixar até uma dica. Tô lendo um livro aí. Você conhece esse livro aqui, Caíto? Rodrigo. Empreenda antes dos 30. Não, eu resolvi trazer aqui. Um dos autores é o Caíto. O Caíto é um dos autores desse livro. E para aquela galera que está com espírito jovem, está com vontade de investir, devia ler aqui. São 101 maneiras aí de você aprender a empreender antes dos 30 anos. Muito legal esse livro aí, Caíto. Tá joia. Valeu, Rodrigo. E nós vamos encerrando o programa e deixando aí o e-mail do aracatubasa@folhadaregião.com.br para que você mande sugestões. Também temos no Facebook uma fanpage do NJE Alta Noroeste, tudo junto lá, facebook.com/NJE Alta Noroeste. E a gente gostaria de saber o seguinte: se você está interessado em ver esse programa Araçatuba SA ao vivo, para que você possa mandar as perguntas aí na hora, em tempo real no próximo programa. Fica a dica aí, né, Caíto? Manda lá na fanpage a sua... A gente cria lá o assunto, né, Rodrigo? A gente cria o assunto e vocês começam a postar lá se acha interessante ou não. Claro, também aproveitando a oportunidade para dar feedbacks aí do que vocês estão achando do programa, para a gente conseguir fazer algo mais interessante, cada vez mais interessante para vocês. Foi um prazer enorme tê-lo aqui, Carlinhos. Foi realmente uma aula de empreendedorismo e do empreendedorismo correto aqui pra gente. Eu agradeço a sua presença. Com você, Caetão. Legal, beleza. Carlos, obrigado mais uma vez. Rodrigo, 10. Valeu a gentileza aí. E, bom, nos vemos no próximo aí. Vamos lá. Até mais. Até mais.